Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Bom dia ao pessoal da transmissão. Que Deus abençoe a todos vocês também. Hoje, casa firme diferente, né? Em vez de ser segunda, em vez de ser quarta, segunda-feira, que a gente vai ter a nossa reunião geral, feriado, então antecipamos para hoje, né? Aí hoje é rodízio, outro caminho, então fica meio apertado, né? Sai da rotina, né? Nossa mente está sempre focada naquele dia a dia. Eu quero ler para vocês uma passagem, aqui a partir de Mateus 26, 41, que diz assim: Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Fala comigo, tentação. Mais forte, pessoal, tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é tentada, mas Jesus nos ensina para a maneira, o modo de vencê-la. A única forma de vencer, fala comigo por favor, pessoal. A única forma de vencer as tentações, a carne, é no modo espiritual. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, qual é a maneira de nós vencermos a nossa carne? Orando e vigiando para que não venhamos a cair em tentação. Nesse momento, onde nós lemos nessa palavra, Jesus estava orando, estava prestes a ser crucificado, a cumprir com o seu propósito. E os discípulos? Vocês lembram onde eles estavam, pessoal? Eles estavam tirando uma soneca, estavam dormindo. Os discípulos, a palavra diz que eles estavam com os olhos pesados. Às vezes a pessoa está assistindo uma série, um filme, ela fica vidrada. Mas quando fala de assistir um culto, fala de assistir um programa, fala de ler a Bíblia, aí é o sonífero. Por quê? Porque o espírito está pronto para orar, para jejuar, para buscar, mas a carne não quer. O que a carne quer, pessoal? A carne quer a preguiça, não é verdade? A carne quer que você coma de forma saudável? Sim ou não? A carne quer que você acorde cedo para ir treinar, para ir na academia? A carne quer isso? Claro que não. A carne quer que você dê tudo o que ela quer. Que você fique na preguiça, no ócio. A carne não quer que você estude, que você seja melhor no seu trabalho. A carne quer que você fique subindo telinha no TikTok, no Instagram. Ela quer que você coma pizza todo dia, se deixar, lanche, hambúrguer. Né? A carne quer que você fique acordado até tarde, durma até tarde. A carne nunca quer que você jejue. Mas se for para o verão, para ir na praia lá em janeiro, a hora que você terminar o propósito da mudança, né, para tomar um sol, aí a carne quer que você fique magrinho. Então, tudo que nos leva para a carne, é isso que muitas pessoas não entendem. Elas querem uma grande vida, mas tudo que elas fazem é dar aquilo que a carne pede. Por isso que a gente vê as pessoas tão sem saúde hoje em dia. Por isso que nós vemos os casamentos se desfazendo com tanta facilidade. Por isso que nós vemos tantas pessoas medíocres no trabalho. Por quê? Porque a preguiça. Não querem fazer o que é necessário. Não querem pagar o preço certo, mas um preço nós sempre vamos pagar. O preço da doença, o preço de um divórcio, de uma separação, o preço da mediocridade, o preço de nunca alcançar os sonhos, o preço de nunca ter uma vida poderosa, uma vida plena, uma vida abundante. Por quê? Porque a pessoa está disposta a deixar que a carne domine. Não quer que o espírito domine. Então, nesse momento, Jesus tinha só pedido, fiquem, vigiem comigo, orem. Vocês não conseguem ficar uma hora orando comigo? A carne é fraca para as coisas espirituais. Os cultos da bispa têm no mínimo 3 horas. E a pessoa reclama. Mas ela não liga de ficar 5 no shopping.
Ela não liga dela ficar 1h30, 2 horas para chegar no trabalho. Hoje em dia não tem tanto, mas a gente ficava aí 1h30, 2 horas na fila de banco. E é gostoso? Não. Mas você fazia, não é? Tinha jeito? Tinha que ir lá, não é? Então quando a gente bota uma coisa na cabeça, fala assim, eu não gosto disso, mas eu sei que eu tenho que fazer. Quem que não faz assim, pessoal? Criança. Criança que adora falar, né? Eu não gosto, eu não quero, eu não estou com vontade, não é verdade? Mas uma coisa é uma criança. Adulto, ele faz o que ele precisa fazer. Mas e o que acontece então? Muitos que são adultos, no documento, no RG, mas agem como crianças. Então são adultos, sabem o que é certo e o que é errado, mas na hora de botar em prática, o que domina ela? A vontade. Ela é dominada como uma criança. Não quero perdoar, não quero buscar Deus, não quero ir para a igreja, não quero me submeter a isso, não quero. Pois é, criança espiritual. Então, o culto leva 3 horas, alguns reclamam, né? Você que é do ministério, você não reclama. Mas às vezes chega um ou outro aí que é novato, ainda não entendeu a cultura, está acostumado com 40 minutos, 1 hora de louvor e 15, 20 minutos de palavra. Então chega que é 5 minutos de louvor e 2h30 de palavra, vai só dar um choque nela. Mas vai falar para ela ir lá no cinema, assistir um filme, maratonar, igual muitos fazem aí no feriado, final de semana. A pessoa faz tudo tranquilo, faz uma pipoca, pega lá um Doritos, né? Tá tudo bem. Fica horas no videogame. Quantas pessoas que passam a madrugada em jogos ainda, horas no shopping, né? Black Friday, né? Tem que fazer compra, né? Porque senão não vai ter aquela oportunidade nunca mais na vida. Então tudo é interesse. A carne está pronta para tudo que alimenta ela, mas é fraca para tudo que é relacionado a Deus. E essa é uma guerra que nós precisamos vencer. Porque infelizmente é uma guerra que muitos têm perdido. A carne, fala comigo, a carne precisa ser oprimida. A carne, fala comigo, precisa ser oprimida. Porque para as coisas carnais, obviamente a carne é forte. É forte para comer, mas é fraca para jejuar. É fraca para orar, mas é forte para o entretenimento. Então o que Jesus falou, o Espírito está pronto. Ele está pronto para evangelizar, ele está pronto para orar, ele está pronto para ler a Bíblia, mas a carne precisa ser esmagada, precisa sucumbir, precisa ser dirigida, não pode dominar, ela precisa ser dominada. Então o Espírito deve estar, fala comigo, o Espírito deve estar no governo. O Espírito tem que governar a nossa vida. Eu vou ler para você uma passagem que determina muito isso. Que às vezes a gente fala muito que o diabo está lutando, que a luta está muito grande. É verdade. Mas o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos mostra que nós estamos no controle. Olha aqui em Gênesis 4, do 4 ao 7. Eu quero começar na NAA. Gênesis 4, a partir do 3. Desculpa, eu falei 4 ao 7, mas é o 3. Aconteceu que, ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou, fala comigo, o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Então o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Então, presta atenção nesse detalhe. O Senhor primeiro recebe a nós, depois aquilo que a gente traz. Por isso que muitas pessoas
não alcançam os objetivos que elas querem. Por exemplo, a pessoa de segunda-feira, do trabalho dos Eliaquins. Se a pessoa busca pelo dinheiro, ela nunca vai alcançar aquilo. Porque Deus, não, mas eu sou dizimista e ofertante. Ok. Antes do Senhor receber seu dízimo, sua oferta, Ele recebe você. Então, se a pessoa quer comprar Deus, não vai funcionar. Então, o caminho é, eu agrado a Deus e Deus me abençoa. Então, eu não busco por dinheiro, eu busco por agradar a Deus. E se eu agrado a Deus, as coisas acontecem. Mas muitos trocam isso, eu vou lá, ao cabo de dias, depois de um tempo, eu fui lá e Senhor, Não, não é assim não. Porque o Senhor não se agradou de Caim. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Então, Caim não fez o seu melhor. Ele não estava com o coração sincero. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Muita gente fica assim, minha vida não está acontecendo. Opa, parece quem? Uma criança que cruza o bracinho. Fica assim, eu não quero mais. Não gosto. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? Por que essa cara fechada? Fala comigo, por gentileza, pessoal. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Olha o Senhor como nosso Pai aqui falando, se você não fizer direitinho, não vai dar certo. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele, fala comigo, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Olha aqui no Almeida. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, eu domino sobre ele. Mas está nas minhas mãos. Está nas nossas decisões. Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Então o Senhor está falando. Nós temos o poder de dominar. O pecado está à porta. O pecado, ele vem como um desejo. O desejo dele será contra você. O pecado, ele adora que a gente tenha vontades e desejos. Mas por quê? Porque ele quer nos dominar. Pode reparar. Quando a Eva olhou para a árvore, ela começou a olhar muito para aquilo, o foco dela começou a ir para aquilo. E ela começou a pensar muito sobre aquilo. E quando a gente pensa muito numa coisa, a gente começa a focar muito numa coisa, aquilo se torna desejável. Então ela começou a olhar e viu que aquele fruto era agradável. Parecia gostoso. Parecia algo desejável para se obter. Então o pecado ele vem como um desejo. Todo o pecado ele vem como uma vontade. Ele vem com uma inquietação que precisa ser suprida. Então tudo que vem, pode ser um relacionamento, pode ser uma tentação, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ore e vigie. Ore e vigie para que você não caia na tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. A carne é fraca para as coisas espirituais. Ela não quer obedecer, ela quer agradar aquele desejo. Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas o que Caim fez? Ele quis achar um culpado. Ele ficou com raiva do irmão dele. E Deus falou, se você fizer direito, você vai ser aceito também. O problema não foi Abel ser aceito. O problema não foi Abel ser aceito, mas sim você ser rejeitado. Mas por que você foi rejeitado? Porque você não fez certo. Simples assim. Não é porque eu gosto mais do Abel e menos do Caim, mas simplesmente porque Abel deu o seu melhor, tinha um coração aberto, e você não. Você fez do seu jeito. E Deus não vai se submeter a mim, mas eu vou me submeter a Ele. Deus não se adapta a mim, mas eu me adapto a Ele. Então, quais as respostas que nós estamos dando ao Senhor? Qual desejo nós temos
permitido que nos domine? Desejo de agradar a Deus ou desejo de agradar a nossa carne? Então Deus não responde perguntas, Ele responde respostas de fé. E como nós acabamos de ler, o seu desejo será contra você. O desejo parece bom, né? Mas ele vem para nos destruir. Porque tudo que vem do diabo, ele vem, nossa, parece tão bom. A hora que a Eva pegou o fruto, comeu o fruto, deu pro Adão, ela desapareceu. Cadê aquela força, aquela instigando? Não, vai dar certo. Não, certamente não morrerás. É porque Deus é inseguro e sabe que se você fizer isso, você vai ficar igual a Ele. Então muitas vezes vem com essas conversinhas, a gente começa a acreditar nessas mentiras e os desejos vão vir contra nós. Está contra a palavra. Mas é tão gostoso. Qual o desejo que tem nos dominado? O meu desejo está alinhado ao de Deus? Ou eu tenho visto que os meus desejos, as minhas vontades não estão alinhadas à palavra? Então o reino de Deus é um reino, não é uma democracia. O Senhor não está perguntando se eu voto nisso ou naquilo, se eu concordo ou não. Ele está querendo saber se eu estou disposto a obedecer ou não. Então nós vemos, por exemplo, num homem como Davi, que o desejo dele estava para agradar a Deus. E toda a mente, todo o coração de Davi estava alinhado para fazer a vontade de Deus. E uma das passagens mais fortes da palavra mostra como ele estava alinhado ao Senhor, como ele tinha certeza da vitória, tinha certeza, tinha convicção do Deus que ele cria, tinha segurança na palavra de Deus, tinha segurança em Deus. Aqui em 1 Samuel 17:45, olha só, Davi, porém, disse ao filisteu, ele declarou, ele revelou o futuro daquele gigante, daquele inimigo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então ele foi com a força do Espírito, o Espírito forte, não era a carne que dominava ele. Não era o desejo da carne. Quem que era dominado pelo desejo da carne? Todo o resto do exército. Era dominado pelo medo. E tentou dominá-lo também. O seu desejo será contra você. Isso daí não é para você não, Davi. Você é só um menino, você não tem estrutura, você não tem preparo, olha o tamanho dele. E quantas outras coisas que não estão escritas aqui que ele ouviu. Mas ele foi com o desejo certo. O que dominou ele não foi o desejo da carne, da covardia, mas foi o de agradar a Deus. Quem que é esse filisteu aí? Quem que é esse sujeito? Esse incircunciso para desafiar os exércitos dos Deus vivo. Ninguém precisa ficar com o coração aflito. O teu servo irá e lutará contra ele. Olha a diferença de uma pessoa que estava envolvido com o Senhor, envolvido com oração, envolvido com as coisas certas. Orem e vigiem para que não caia em tentação. Todo aquele povo lá era religioso, mas não estava firme na fé, não estava firme na palavra. Tanto que eram dominados pelo medo. Mas Davi não. Davi foi no nome do Senhor dos Exércitos. Todo problema que nós temos, nós usamos o nome do Senhor dos Exércitos? Nós declaramos sobre aquela situação?
Nós declaramos contra aquele problema. Nós falamos qual vai ser o futuro desse inimigo. Por quê? Porque nós estamos dominados pela fé. Nós estamos dominados por um espírito corajoso, por um espírito forte. Então o que tem nos dominado? Qual que é a montanha que nós vamos subir? Qual a montanha? Qual o desafio da sua vida? Caleb queria a montanha. Ele não pediu a parte mais plana, né? Já estava mais velho, né? Ele poderia ter falado, me dá aqui a parte mais da planície, né? Que já me juntas aqui, o joelho. Não, eu quero a montanha, eu quero a região mais difícil. Eu quero a região complicada. E o que ele fez quando estava todo mundo falando bobagens? Aquietem-se. Fiquem em silêncio. Para de falar bobagem. Ou seja, ele mandou calar aquelas vozes do medo. Ele mandou calar aquelas vozes que faziam aquelas pessoas olharem só para o lugar errado. Ao invés de eles olharem para a terra, para as bênçãos, para a promessa de Deus, eles olhavam para as montanhas, para os gigantes, para os desafios, para as dificuldades. Aqui, enquanto muitos estavam olhando para o Golias, Davi estava olhando para Deus. Enquanto Pedro, por exemplo, estava olhando, não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso, o Senhor não pode ir para a crucificação. Jesus estava olhando para o propósito. Aparta de mim, Satanás. Você não sabe, você não entende das coisas espirituais. Você está só preocupado com você. Você não está entendendo o propósito disso tudo. Depois ele entendeu. Então, enquanto nós não estivermos cheios, preenchidos do Espírito Santo, entendendo que o nosso espírito precisa dominar sobre a carne, porque ele vem como um desejo, que a gente acabou de ler, mas eu posso dominá-lo. O teu desejo será contra você, mas cabe a você dominar. Cabe a mim. Eu tenho esse controle, você tem esse controle. Mas muitas vezes a gente entrega, a gente não resiste. Por quê? Porque está fraco. Porque está envolvido com sentimentos. Está envolvido com as emoções. Está querendo procurar um culpado. O culpado da minha vida é o Abel. Não. O culpado foi simplesmente porque eu não fiz certo. E Deus falou muito claro, se você não fizer direitinho, você não vai ser aceito. Vai ser aceito. Então faça direito. Faça direito para que você seja aceito e a sua oferta também. Mas tem gente que, não, eu vou lá dar a oferta. Não, meu coração não está certo. A vida não está alinhada. Ah, eu não sei o que acontece, eu sou dizimista, eu sou ofertante. E daí? Faço uma coisa, mas não omita a outra. Igual teve situações, acho que foi semana passada, na segunda-feira que a bispa falou, até no programa, de uma pessoa que desviava dinheiro da empresa, mas que ela era dizimista e ofertante do dinheiro desviado. Dá certo isso, pessoal? Não, mas ela é dizimista e ofertante, não é? Então vai dar certo, não é verdade? Deus vai dar condições para que ela desvie mais. Não é assim a lógica? Não, claro que não. Então muitas vezes a gente se engana. Ah, eu estou fazendo isso. Meu casamento não está fluindo, mas eu não traio, eu não faço mal para ninguém. Ah, então, tem muito mais coisas aí. Tem muito mais coisas profundas aí. Então nós precisamos analisar o que tem nos dominado. Você não quer perdoar, você não quer submeter, você não quer calar as vozes, né? Muitas vezes calar mesmo a sua voz, você parar de falar bobagem. Às vezes não é só a voz que vem na sua mente, como uma tentação, como uma coisa difícil. Não, mas fala bobagem mesmo. O que o povo estava aqui falando que o Caleb mandou ficar quieto? Ah, porque a gente vai morrer. Ah, porque eles são gigantes. Ah, porque a gente parece um inseto perto deles. Calem a boca. Vamos lá, vamos tomar posse. A proteção deles se foi.
Vamos lá, a gente vai devorar eles, a bênção deles a bênção deles se foi, a bênção está sobre nós. A gente vai comer igual pão, vai ser tranquilo. Não. Vamos olhar para o gigante. Mas qual foi enquanto estava todo mundo aqui falando do problema, falando do tamanho do guerreiro, olha lá o tamanho da arma dos filisteus, ele está falando assim, hoje eu vou te matar, eu vou cortar a sua cabeça, eu vou expulsar esse povo daqui, vai virar comida de animais selvagens. Olha a diferença. Enquanto estava todo mundo falando, nossa, o tamanho dos inimigos, os gigantes, olha só, o Caleb está falando, vamos expulsar esse povo, vamos tirar todo esse povo, porque Deus nos deu essa vitória. Então, quais as reações, quais as declarações que nós temos feito? Você vem contra mim com seus poderes, com seus ataques, com suas afrontas. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Quais são as nossas armas? Como nós temos reagido às afrontas? Nós temos falado contra o problema? Ou a gente fica falando do problema? É muito diferente. Quando você fala do problema, você não sai do lugar. Quando você fala de problemas, você simplesmente está atraindo peso para a sua vida. Porque quem chegou em algum lugar na história falando de problemas? Aquela vizinha, aquela conversa de bar, aquela conversa na fila da lotérica, que só fala de problema, fala do preço de não sei do que, é aquela história, nossa, está quente hoje, né? Será que hoje vai chover? É a história que não chega a lugar nenhum. Nossa, você viu o negócio, você viu o preço do trem, você viu a guerra lá não sei aonde. Certo. O que isso vai te deixar melhor? Falando de problemas. Mas se eu quero crescer, eu vou falar com o problema. Espírito imundo, desejo, sentimentos malignos. Ou seja, eu tenho consciência de tudo isso. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou mais falar desse jeito. Eu não vou mais pensar dessa maneira. Eu vou renovar a minha mente. Eu vou me posicionar de forma correta. Eu vou me posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como uma pessoa realmente que vive pela fé e não pela vista, não pelas circunstâncias. Eu não vivo pelas circunstâncias, eu vivo pelo que eu sei, pela fé no Senhor Jesus. Pela fé na palavra de Deus. Então, ao invés de falar, vocês viram o gigante, viram o que vai ganhar quem enfrentar esse homem? Ele falou assim, eu vou te matar, eu vou cortar sua cabeça, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Olha a diferença, um tão baixinho daquele, com tanta autoridade. Hoje mesmo. Não vai ser nem amanhã, que você está 40 dias aqui afrontando o povo. Já ofendeu, já xingou, já humilhou o povo 80 vezes. Eu não vou aceitar a segunda. Eu só ouvi uma vez. Por isso que a gente tem que ser rápido em agir. Porque se nós ficamos deixando, a gente não consegue, depois fica mais difícil. Porque aquilo vai criando uma fortaleza dentro da gente. Então, tudo que você tiver que fazer, você tem que ser rápido, radical. Você tem que ser rápido em obedecer, como Abraão. Você tem que ser rápido em obedecer. Porque, do contrário, aquilo vai se tornando uma fortaleza dentro de você. Aí fica igual esse povo aqui, ó. Até quando ia ficar essa humilhação? O povo vai lá todo dia de manhã e à tarde, ficava lá com a sua lança, com o seu escudo. O Golias xingava, amaldiçoava, falava o que ele queria e todo mundo saia correndo. Virou um padrão. Já perdeu até a graça aquilo lá. E até quando aquilo lá? Quanto tempo mais nós vamos ficar admirando o problema? Contemplando o problema? Contemplando as afrontas? Contemplando as ofensas? Contemplando uma vida que não vale a pena? Uma vida que eu digo que eu não quero, mas eu não luto contra aquilo. Então nós precisamos nos levantar. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos estar na condição de guerreiros, mas também na condição de servo. Guerreiro
contra o diabo e servo em relação a Deus. O que o servo faz? Ele obedece o seu Senhor. Então o que a palavra tem dito para que eu faça, para que você faça? Como um homem, como uma mulher de Deus. O que a palavra tem me ensinado? A bispa fala que nós somos o povo da toalha na cintura. Jesus nos ensina que o maior é o que serve. Esse é o padrão elevado. Jesus tinha um padrão elevadíssimo. Tanto que quando ele foi para ser crucificado, os soldados estavam lá disputando o manto dele, que era um manto bonito, de excelência. Não tinha costura. Eles falaram, não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Então era uma coisa boa. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Então Jesus se vestia tão bem que os soldados lançaram sortes para ver quem ficaria com ela. Será que nós temos buscado essa excelência em tudo na vida? E o que é buscar excelência? É não fazer o que a minha carne pede. É dominar sobre a minha carne. Davi era um homem que a palavra diz, num tempo onde as pessoas moravam distantes umas das outras, obviamente não tinha rede social, mas Davi era conhecido como um cara que era limpo, que tinha boa aparência, que falava bem, falava o que era certo, falava com sabedoria, era um guerreiro corajoso, tocava bem, e Deus estava com ele. As pessoas quando olham para você, veem excelência, veem que você é uma pessoa que só fala o que edifica, que não fica falando bobagens, falando pelos cotovelos, falando das pessoas, falando de problemas. Quando as pessoas olham para você, elas veem excelência na sua vida. Quando as pessoas olham para você, elas enxergam, aí tem um homem de Deus, aí tem uma mulher de Deus, aí tem uma pessoa cheia do Espírito Santo. E o Senhor está com ele. Nós precisamos analisar isso, pessoal. Para viver uma vidinha medíocre é muito fácil. É só fazer igual Caim. Ficou irritado, não gostou. Grande coisa. Tem um monte de gente que fica emburrado, irritado, não concorda. E daí? Deus não está pedindo a minha opinião. Deus não está perguntando se você concorda, você vota em ser assim? O reino de Deus é um reino, não é uma democracia. Ele fala o que funciona. Ele determina como as coisas vão funcionar. Aí cabe a nós. Eu vou acatar? Eu vou querer fazer do meu jeito. Porque depois de um tempo, Caim foi lá e fez o que ele quis. E o Senhor não aceitou ele, e muito menos a sua oferta. Porque ele fez da forma errada. Mas se eu fizer o bem, vai dar certo. Mas se eu fizer de qualquer jeito, vai dar errado. Então, como nós começamos nesse culto, qual desejo vai dominar você? Qual é o desejo que vai dominá-lo? É o desejo de ser relevante? É o desejo de ser excelente? É o desejo de ser um homem, uma mulher de credibilidade? É o desejo de agradar a Deus, e se eu quero agradar a Deus, eu vou perdoar, eu vou trabalhar pelas mudanças, eu vou buscar sabedoria, eu vou buscar discernimento, eu vou buscar capacidade de fazer mais e fazer melhor. Então qual o desejo? O que vai nos dominar? Como é que nós vamos terminar os nossos dias? Como é que nós vamos terminar esse dia? Como é que nós vamos terminar esse ano? Declarando, vivendo, declarando que a gente tem vivido o melhor tempo das nossas vidas? Ou vamos simplesmente perder mais um ano, perder mais um dia,
perder mais uma oportunidade, esperar que as oportunidades um dia acabem, até que chegue uma doença, até que chegue um problema grave financeiro, até que tenhamos um problema sério com os nossos filhos, até que chegue aí um divórcio, até que chegue a morte. Será que a gente vai ficar brincando com a nossa vida, sendo dominado pelos desejos errados? Orem e vigiem para que não caiam em tentação. A tentação é o desejo que ela quer nos dominar. Ela vem como um desejo para ser suprido. E a gente está dando o que a carne pede ou o que o Espírito pede? Então analisa na sua vida. Qual desejo tem nos dominado? E qual desejo você decide que vai dominar você? É o desejo de agradar a Deus? É o desejo de crescer todos os dias? É o desejo de ser uma pessoa relevante? É o desejo de uma pessoa que vai deixar um legado? Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração e morreu. E seu corpo se decompôs. Ele fez, ele nasceu, cresceu e morreu. Nascemos, crescemos e daqui a pouco não estaremos mais aqui. Mas ele deixou um legado. Muitos só consumiram os recursos da terra, comeram, beberam e morreram. Outros não. Outros deixaram um legado para a história. Deixaram um legado para a sua família, para a sua nação, para a humanidade. Então, cabe a nós decidir isso. Qual o desejo? O desejo de ser relevante, de agradar a Deus, ou o desejo de entregar tudo que a minha carne pede? Não quero perdoar, eu quero brigar, eu não quero lutar contra isso, eu não quero pagar esse preço, mas eu estou pagando um preço. Então, o que tem nos dominado? É a fé? São os princípios? É a palavra? Ou são as nossas vontades? Isso determina, isso nós podemos visualizar nos nossos frutos, nos nossos resultados. Então, cabe a você, como nós lemos aqui. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. Então, vai vir desejos ruins? Claro que vai. Mas Deus está nos mostrando que não é o diabo que venceu, é eu que entreguei o poder para ele. É eu que estou deixando, o desejo será contra você, mas é necessário. Como diz, acho que na NVI, mas cabe a você dominá-lo. Então cabe a nós temos esse poder, de sermos pessoas impactantes, de sermos pessoas extraordinárias, com decisões. Hoje você decidiu estar aqui. E agora? E saindo daqui? Qual a decisão que você toma de praticar? Porque a Bispa já falou várias vezes, muitos têm uma fé de sair da sua casa, pegar trânsito, levar 1 hora, 1h30, 2 horas para estar aqui. Então você acorda aí 4h30, 5 horas para estar aqui às 7, por exemplo. Mas e o seu dia a dia? E o sair daqui? Quanto disso tudo, quanto desse sacrifício que você teve uma fé para estar aqui, você agora tem uma fé para praticar? Porque esse é o ponto. Não adianta a gente receber uma carga de unção, de fé, de palavra, de discernimento, de direcionamento, só que a gente não sai. Como está escrito na palavra aqui, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Então vamos sair daqui com decisões na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Fiquem em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração por um momento. E eu peço que você analise isso. Qual o desejo irá dominá-lo? Qual o desejo que você, até então, qual o desejo que estava dominando você e qual vai dominar a partir de agora? Não, o desejo era o de agradar a Deus. Então agora a gente vai botar ainda mais força nisso.
Ah não, infelizmente, nessa área eu tenho visto que o que tem me dominado é o desejo da carne, é o desejo de agradar a mim mesmo. É o que a bispa falou ontem, inclusive. Aqueles sentimentos, aquela amargura, aquelas coisas que a gente sabe que é ruim, mas a gente está aqui remoendo. Aquele vitimismo, aquela amargura, aquele sentimento de injustiça, só está te fazendo mal, mas você continua pensando naquilo. É um vício desgraçado, demoníaco, que muitas pessoas têm. Ela vai para o vício, ela começa a remoer, ela começa a pensar naquilo, e aquilo está destruindo ela, mas ela não para, porque aquilo de alguma forma alimenta alguma coisa. Não aceita isso. Não aceita isso. Tome decisões. Tome decisões. Como o Senhor disse para Caim, o pecado está à porta, mas cabe a você dominá-lo. O pecado quer que a gente se envolva com as coisas erradas. O diabo quer que a gente se envolva com o passado, com sentimentos. Mas cabe a mim, cabe a você dominar sobre ele. Porque o Senhor, quando fez o homem e a mulher, Ele disse: dominem, multipliquem-se, expandam. Então nós fomos criados para dominar. Então tome decisões. O desejo vem e ele quer nos dominar, mas como nós lutamos, como nós reagimos? Nós falamos do problema, nós falamos com o problema, nós declaramos o futuro desse problema. Eu vou acabar com você, no nome do Senhor dos Exércitos. Eu não aceito mais viver dessa maneira. Você vem contra mim com essas afrontas, com esse medo, com essa insegurança, mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, eu entregarei você e todo o exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Então cabe a nós dominarmos sobre sentimentos, pensamentos errados e crescer. Deus quer uma vida abundante para cada um de nós, mas nós precisamos estar prontos, com o espírito pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então fortaleça o seu espírito. Abra o seu coração, peça ajuda ao Senhor e declare cada vez mais: Senhor, eu preciso do Senhor, preciso de ajuda. Eu não serei mais guiado pela carne, eu não serei mais guiado pelas emoções, eu não vou mais ser guiado pelos sentimentos, mas eu sou guiado pela fé, eu sou guiado pela palavra. Eu não vou mais ficar falando de problemas, de situações, daquilo que fizeram, deixaram de fazer, daquilo que aconteceu, daquilo que deixou de acontecer. Eu não vou mais ficar ocupado, preocupado, distraído com tantas e tantas bobagens, mas eu vou me levantar. Levante-se no espírito com autoridade. Aquilo que você estava sentindo, que estava te chateando, repreenda isso em nome do Senhor Jesus e saia daqui determinado a vencer cada desafio, cada situação, porque o Espírito está pronto para orar, para jejuar, para declarar. O Espírito está pronto para lutar. Então creia na palavra, creia na palavra. Não fique com aquilo que você está vendo, não fique com aquilo que você tem ouvido. Cale as vozes malignas que vêm para atrapalhar, para distrair você, para tirar o seu olhar da coisa certa, para tirar o seu foco da palavra, o seu foco da batalha, da solução do problema, e ficar lá envolvido com bobagens, com o tamanho do gigante. Eu sou tão pequenininho. Não, porque nós vamos contra esse inimigo no nome do Senhor dos Exércitos. Então creia na palavra, creia, declare a mudança dessa situação. Declare o que você precisa.
Qual a área da sua vida que você precisa de respostas? É financeira? É na saúde? É na família? É espiritual? Qual é a área? Declare: eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Eu creio na vitória, eu creio nessa solução, eu creio nessas portas abertas, eu creio nessa restauração, eu creio na mudança desse relacionamento, da mudança desse filho, desse marido, dessa esposa. Eu declaro, eu creio, eu confio no Senhor, eu creio, eu confio no Senhor. Eu não vou mais ficar olhando para o passado, eu vou olhar para frente, porque eu tenho um alvo. O que eu fiz errado, eu vou consertar hoje. O que aconteceu, eu não posso mudar, mas eu posso mudar daqui para frente. Então coloque o foco no lugar certo, lute a boa luta, corra a boa corrida, faça o que é preciso, faça o que é necessário. Seja um adulto espiritual, não seja uma criança espiritual que fala: não quero, não gosto, não consigo, eu vou parar, vou desistir, não estou com vontade. Não, essa não é a atitude de um vencedor. O vencedor é intencional, o vencedor faz o que é necessário, o vencedor crê, o vencedor olha para o problema e não fica com o problema, ele declara contra ele: eu vou contra você em nome do Senhor Jesus, eu vou enfrentar você no nome do Senhor Jesus. Eu creio na vitória em nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor é por mim, eu creio que eu estou no lugar certo, eu creio que eu estou praticando uma fé viva, eu creio, eu estou pensando certo, eu estou lutando com as armas espirituais, eu não estou lutando contra pessoas, mas eu estou lutando contra o diabo, eu estou lutando contra as emoções, eu estou lutando contra a imagem, contra os pensamentos, contra aquilo que aparentemente não vai dar certo, contra aquilo que aparentemente está muito difícil, muito complicado, mas eu creio na palavra, eu confio na palavra, eu creio na palavra, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor, e eu viverei essa grande vitória, essa grande restauração, eu viverei esse grande testemunho. Eu sei, eu vou fazer como Caleb. É certo que venceremos, a proteção dele se foi. Vamos tomar posse, vamos tomar posse dessa situação. Toma posse da sua vitória, toma posse da cura, toma posse da restauração, tome posse da vitória, tome posse daquilo que você tem pedido ao Senhor. Tome posse, fique firme, creia na palavra, creia. Caleb estava vendo os mesmos gigantes que todo mundo, Caleb estava vendo as mesmas dificuldades, Davi estava vendo o mesmo Golias que todo mundo estava vendo, mas eles tinham algo maior dentro deles, que era a segurança no Senhor. Todos aqueles outros não tinham segurança, porque estavam vivendo pela carne. O desejo é para dominar a sua carne, para que você recue, para que você fracasse, para que você tenha medo, para que você não tenha coragem de pedir, para que você não tenha coragem de orar, para que você não tenha coragem de lutar, porque na sua visão o diabo passa, como é tudo perdido, de que adianta? Nem adianta lutar, nem adianta tentar. É mentira. Todo pensamento que não te traz esperança, que não dá esperança, ele é do diabo. E se um pensamento ele te dá esperança, ele é de Deus, porque a palavra nos dá esperança, a palavra nos dá segurança, a palavra quer que a gente vá para frente, que a gente creia, que a gente avance. E se vem alguma coisa para travar, isso é do diabo. Não dê condições ao diabo, não deixe que isso domine você, porque é o que a palavra diz: cabe a mim, cabe a você dominar. Cabe a você dominar. Então creia nessa mensagem, creia na palavra do Senhor. Orem, vigiem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne quer parar, a carne quer desistir, a carne não quer mais lutar, a carne quer dar um tempo. Não, porque o diabo está ao redor, olhando, observando, esperando uma oportunidade para atacar. Então nós não vamos dar ocasião para ele, nós não vamos dar abertura para o diabo, nós vamos nos fortalecer. Peça ao Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, derrama da sua força sobre mim, Senhor, eu creio no Senhor, use o nome do Senhor Jesus. Eu vou contra você, eu vou contra este problema, no nome do Senhor dos Exércitos, no nome de Jesus. Eu creio, Senhor, nessa vitória, eu creio, meu Deus querido, que tudo já está ao meu favor. Eu creio, meu Deus, que eu vou terminar essa situação, eu vou finalizar essa situação, eu não vou ser derrotado, eu já tenho a vitória nas minhas mãos. Fale com o problema, pare de falar do problema.
Declare o futuro deste problema. Davi declarou o futuro do exército e do Golias. Eu vou te matar, vou cortar sua cabeça, seus corpos ficarão espalhados pelo chão. Declare, eu declaro a vitória, eu declaro a restauração disso, eu declaro a minha família aqui unida, junto comigo, eu declaro, meu Deus, essas portas abertas, eu declaro que eu estou aqui fazendo isso, fazendo aquilo, eu declaro que já conquistei essa situação, eu declaro essa mudança. O que você precisa? Declare o futuro dessa situação. Eu declaro essa ação judicial em meu favor, eu declaro essa condição mudada em meu favor. Meu Deus, eu declaro o teu nome sendo glorificado através dessa vitória, dessa resposta. Eu creio, Senhor, nessa mudança, eu creio na transformação dessa realidade. Hoje os meus olhos estão vendo isso, meu Deus, mas os meus olhos espirituais, a minha fé diz outra coisa, Senhor. Um monte de gente, parente, conhecido, pessoas, meu Pai, palpitando de todos os lados. Não, nem adianta, é assim mesmo, todo mundo tem isso, todo mundo passa por isso. Não, eu não sou todo mundo, eu não vou viver o que todo mundo vive, eu vou viver a diferença, para que fique evidente o trabalhar do Senhor na minha vida, para que fique evidente a diferença entre o justo e o ímpio, o que te serve e o que não serve. Aquele que serve de verdade, aquele que brinca de servir, Senhor, aquele que apenas ouve a palavra e daquele que pratica a palavra. Há diferença na vida do justo, Senhor, e o justo vive pela fé. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos na sua operação, nós cremos no seu trabalhar, nós confiamos no Senhor, meu Deus. Então abra as mentes, meu Deus. Nós declaramos restaurações, declaramos bênçãos, declaramos, meu Pai, abertura de mente, declaramos, meu Pai, um povo forte, um povo ousado, um povo valente, um povo que te ama, um povo que crê, um povo que cresce, um povo que declara, meu Deus, o futuro dessa situação, o futuro desse problema. Declaramos, meu Pai, a derrota de todo sentimento, de toda amargura, de toda angústia. Declaramos, meu Pai, um povo seguro no Senhor, um povo seguro na palavra, meu Deus, porque a única coisa que nos dá segurança, que nos dá certeza, é a sua palavra, Senhor. Se eu disser palavras minhas aqui, Senhor, nenhuma vai se cumprir, mas se nós dissermos a sua palavra, todas elas vão se materializar, meu Deus, porque o Senhor não mente, o Senhor não retrocede, o Senhor não volta atrás, o Senhor mantém a sua fidelidade. Nós somos infiéis muitas vezes, mas o Senhor permanece fiel à sua palavra, Senhor. Então eu te peço, abra as nossas mentes, dê a vitória, que cada um dê condições, meu Pai, que creia no Senhor, que declare com toda a sua força, que confie no Senhor de todas as maneiras possíveis, meu Deus, mas que não olhe para os lados, não olhe para o inimigo, não olhe para trás, mas olhe somente para o Senhor. Que temos aqui homens e mulheres, meu Pai, cheios de fé, cheios de autoridade, cheios de unção, cheios de visão, cheios de sabedoria, cheios de capacidade. Então eu te peço, Senhor, abra as mentes, que temos aqui guerreiros, meu Pai, valentes, guerreiros contra o diabo, mas servos com o Senhor, meu Pai, que ouvem a sua voz, ouvem a sua palavra, ouvem a sua instrução e obedecem, e fortalecem o seu espírito, e subjugam a sua carne, e pagam os preços certos, e não deixam que os medos dominem, mas que a palavra domine, que a verdade domine, que o propósito domine. Eu te peço, Senhor, que cada um aqui saia com esse espírito, saia com essa fé, saia determinado, convicto a ser dominado pelo Espírito Santo, a passar nos testes, meu Pai. Às vezes vai ouvir uma má notícia, mas vai declarar a palavra. Às vezes vai ser provocado por uma pessoa, mas ele vai dar resposta de fé, não vai entregar o seu poder. Às vezes ser surpreendido com uma afronta, mas ela não vai perder sua força, ela não vai olhar para o problema, ela vai olhar para o Senhor. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou vencer essa situação, eu terei a vitória em nome do Senhor Jesus, porque tudo que vem do Senhor é para o meu crescimento, é para o meu benefício, é para que o Senhor, o seu nome seja glorificado através da minha vida. O Senhor não é glorificado na derrota, no fracasso, mas o Senhor é glorificado na vitória.
Então, se veio alguma coisa contra mim, não é para a minha derrota, mas é para que o Senhor seja glorificado. E ainda melhor, quando todo mundo diz que vai dar errado, e deu para todo mundo, mas para mim não vai dar errado, porque há diferença. Então é nisso que nós confiamos, meu Deus. Pode ter dado errado para todo mundo, nós sabemos de uma coisa: para nós não será assim, porque para ficar evidente que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então, se deu errado para todos, vai dar certo para nós. Porque o justo, meu Pai, o justo vive pela fé. E o Senhor não tem prazer naquele que retrocede, naquele que recua. Então, se nós mantivermos a nossa posição e irmos todos os dias avançando, passando os testes, é certo que venceremos. Como disse Caleb, é certo que venceremos, é certo que venceremos. Então somente nós temos que crer, tão somente nós temos que confiar, tão somente nós temos que confiar na sua palavra. Então é certo que venceremos, meu Pai, é certo que haverá mudança, é certo que haverá restauração, é certo que haverá diferença nas nossas vidas. Então eu te peço, Senhor, abra as mentes, nos ajuda, meu Pai, que quando nós sairmos daqui, nós sejamos dominados, meu Pai. Já estamos, que nós venhamos a permanecer assim, porque não basta nós sermos cheios do Teu Espírito, Senhor, nós precisamos permanecer cheios. Do contrário, nós não temos força para lutar. Então que cada um tenha esse entendimento, que persiga esse resultado, esse padrão, Senhor, de fortalecer todos os dias o Espírito Santo, ser cheio do Teu poder, colocar os olhos no Senhor, não se envolver mais com o problema, mas se envolver com a palavra, se envolver com o Senhor, não ficar com as notícias, meu Pai, mas ficar com a fé, não ficar com as aparências, mas ficar com a fé, porque os olhos espirituais estão enxergando. Davi, pela fé, enxergou toda aquela vitória, todo aquele resultado. Pela fé, Caleb enxergou todo aquele resultado. E todos os outros que não viveram essas vitórias estavam olhando com os olhos naturais. Mas nós enxergamos com os olhos espirituais. Nós cremos na vitória, nós cremos na restauração, nós cremos nas respostas, meu Pai, em grandes e poderosos testemunhos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso. Eu peço que o Senhor fale, continue falando profundamente aos corações, que o Senhor possa abençoar o seu povo, que haja aqui, meu Deus, vencedores, pessoas envolvidas com a palavra, com o crescimento, com os avanços, e que tenhamos aqui testemunhos e mais testemunhos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, de pessoas fortes, pessoas convictas, pessoas guerreiras, pessoas que não se entregam, não desanimam, mas estão lutando todos os dias para serem cheios do Teu Espírito e permanecer cheias em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós chamamos e Te agradecemos. Amém, amém.